Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Ed Wilson e esse é nosso último vídeo sobre os fundamentos do Assembly com Raspberry Pi. Hoje nós finalizaremos a nossa sequência de vídeos. Lembrando que nós estamos utilizando esses dois livros-textos e eu recomendo a leitura deles. É muito interessante para conhecer um pouquinho mais sobre a arquitetura do Raspberry, sobre a arquitetura de computadores e sobre a linguagem Assembly para Raspberry Pi. Então vamos dar continuidade ao programa 9. O objetivo desse vídeo de hoje é conhecer um pouquinho as operações aritméticas. Então nós vamos utilizar operações aritméticas. Como é muito tranquilo, já vou mostrar direto o programa 9. O programa 9 ele adiciona, ele faz uma soma, uma adição de dois números. Então, no caso, eu inicializei o R1 com o primeiro operando, o R2 com o segundo operando, aqui simplesmente vai somar 10 mais 20. E o operador, né, nós o chamamos por essa instrução add. Então, ele soma R1 ao conteúdo do R2 e armazena em R0. É simplesmente isso. Como ele é muito tranquilo, já resolvi mostrar direto aqui. Então, 10 mais 20, 30. É claro, poderia fazer a leitura do teclado, mostrar uma informação para o usuário, pedir para ele digitar o número, faz a leitura da string, converte para inteiro, carrega no registrador e opera tudo isso aí. Mas o objetivo é mostrar simplesmente o mnemônico de adição, né? E o programa 10? Se nós fizermos adição, é subtração, né? Só relembrando então. É a mesma ideia, só que para a subtração utilizamos o mnemônico sub, né? Sub ele vai subtrair R1, só que perceba o seguinte, aqui é 10 menos 7. Então, no lugar de usar outro registrador, é possível colocar direto aqui o número 7. Então, o sub ele aceita, né, o valor de um registrador menos o valor de um número inteiro direto, né? Então, é possível fazer isso aí, né? E, finalmente, adição, subtração, vamos para a multiplicação. A multiplicação tem um detalhe aqui, né? Então, o mnemônico mu, ele requer que sejam todos registradores, né? Então, nós precisamos carregar os dados nos registradores. Então, no R1 foi carregado o número 12, no R2, 3, e 12 vezes 3, o resultado é armazenado em R0, 36, está aqui. E, finalmente, a divisão. Mas a divisão não. A divisão, nós vamos fazer a programação dela. Então, VI, vamos usar o VI para programar o programa 12, né? Então, qual que é a ideia? Fazer, por exemplo, a divisão 12 dividido por 3, né? Então, vamos iniciar o programa, né, com o global, que vocês já conhecem. Vamos iniciar aqui o start. Vamos utilizar, por exemplo, o registrador R1 para armazenar, né, o número 12, o registrador R2 para armazenar o número 3. Só que não tem agora um mnemônico div, né? Nós não temos isso no Raspberry Pi, pelo menos na versão atual do Assembly. Então, como que nós podemos fazer divisão de inteiros? Simples. O que é divisão? Divisão, na verdade, é um conjunto de subtrações, né? Assim como multiplicação é um conjunto de adições. Então, vamos fazer, como vocês já sabem fazer agora laços, repetições, podemos utilizar um laço, né, para fazer a divisão. Vou utilizar aqui o R0 como contador. Então, o R0 vai receber, né, o resultado, esse resultado das divisões. Então, vamos inicializar aqui o R0 com o número 0, né? Então, nós já preparamos aqui. E, finalmente, vamos fazer a divisão. Vou criar aqui division, né, um label para isso. Ora, se a divisão é um conjunto de subtrações, né, vamos utilizar aqui o que vocês já conhecem, né, os subs. Então, vamos subtrair R1 de R2 e armazenar em R1. Opa, R1 e R2. Então, estou aqui, essa instrução subtrai R1 de R2 e armazena o resultado em R1. Finalmente, vamos agora incrementar o nosso contador. Então, vamos adicionar
em R0, o próprio valor de R0 com 1, né? E agora a comparação, né? Na verdade, o que nós vamos fazer aqui? O BHI, né? Vamos chamar o division. O que ele vai fazer? Esse aqui, na verdade, ele faz um branch, né? Ele faz um salto e se o R1 for maior do que o R2, ele faz um salto para cá. E finalmente se finaliza. Então o R7 vamos inicializar com 1 e finaliza. Então o que faz esse programa, né? Nós inicializamos R1 com 12, R2 com 3 e o nosso contador R0. Então a ideia é que o R0 ele vai nos indicar quantas vezes nós podemos subtrair o número 3 do número 12. Já que são divisões de inteiros, e nós queremos pegar somente o resultado inteiro, podemos fazer dessa forma de subtrações sucessivas. Então, aqui ele já subtrai uma vez, incrementa o contador e compara R1 com R2. Se for maior, né? Se for maior, ele retorna aqui para o label, para a etiqueta division, que é essa aqui de cima, e repete tudo novamente. Quando isso não acontecer, ele já finaliza o programa, simplesmente assim. Então, o nosso programa 12, ele simplesmente faz isso. Vamos agora compilar, né, o programa 12 e gerar um arquivo objeto dele, utilizando o assembly como parâmetro de início, né? Vamos gerar o executável do programa 12 a partir do objeto do programa 12. E, finalmente, executar o programa 12 e vamos pedir para mostrar o resultado dele. 4. Muito bem. Com isso, nós temos aqui o programa 12 que faz divisão de inteiros e mostra o resultado inteiro também. E vou deixar para vocês pensarem, até para vocês testarem, né? E se o resultado não for um número inteiro, o que acontece? E se eu quiser fazer divisões sem ser de inteiros, né, como números com outros formatos de número? Vou deixar para vocês pensarem isso aí, né, responder. E atividade para implementar, né? Como que podemos implementar um programa para converter, por exemplo, temperaturas Celsius para Fahrenheit, desde que ela seja informada pelo usuário. Então, evidentemente, vocês vão ter que fazer a leitura do teclado com a temperatura informada em Celsius, converter para Fahrenheit. Lembrando que a leitura ela é feita de caracteres, a leitura é feita para string, então é necessário fazer a conversão para um formato numérico para fazer essas operações. Com isso, finalizamos a série. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possam ter reduzido ou diminuído esse receio de assembly e que vocês tenham percebido que, na verdade, a assembly é tranquilo, é simples, desde que vocês conheçam a arquitetura e conheçam os mnemônicos. Assembly não é para ser decorado. Aliás, as linguagens de programação não foram feitas para serem decoradas, mas à medida que vocês trabalham, que vocês estudam, que vocês programam, vocês acabam memorizando esses mnemônicos, essas estruturas. Então, até uma outra oportunidade.